A gente vai falar sobre mesas seguras e eu primeiro quero entender o que isso significa. Eu acho que o maior risco que o RPG corre, e que talvez mais do que qualquer outro hobby nerd, é que a pessoa sofre uma situação numa mesa tão desagradável que ela pare de jogar. Principalmente pra gente que trabalha com as meninas e com as minorias do meio nerd em geral, conversando com a gente todo dia, a gente tem muitos e muitos relatos de situações que foram tipo divisor de águas pra pessoa decidir que ela não ia mais frequentar eventos de RPG e, consequentemente, ela não ia jogar mais. E por que isso acontece com esse hobby que não acontece com, sei lá, board game, boffer, sei lá, videogame? Porque a minha teoria, que eu acho que está próxima da verdade, é que a gente mexe muito com o cerne da pessoa diretamente. A gente está trabalhando com narrativas e emoções. E a gente está fazendo isso sem entender direito como isso funciona num nível de diálogo, de como a mente processa a situação tensa do RPG, como que a mesa lida com... Aconteceu a situação ruim, o que a gente vai fazer agora? São séries de pequenos mecanismos que outros meios já detectaram, que o nosso meio, por não discutir essas questões ruins, acaba nunca resolvendo esse problema. E aí, por que, por exemplo, as comunidades de Vampiro à Máscara são consideradas tão tóxicas? Todo mundo tem uma história ruim com a galera de Vampiro à Máscara, velho. E é simplesmente porque a galera não interrompe as relações de poder durante o jogo. Porque a galera não entende aquilo como relações de poder. E se entende, sabe como usar aquilo por um jeito negativo. Então aqui a gente vai conversar para desmistificar o que acontece numa mesa para acontecer essa situação ruim, como é que a gente lidaria com isso. Você quer acrescentar alguma coisa? Oi, eu sou Eva. Estou aqui, sou Cecília. Oi. Cecília Reis. Ela é artista plástica, desenvolvedora de jogos, escritora. Eu estou aqui assim, mais para acompanhar, porque eu tenho visto de perto, podido ouvir muitos relatos. Assim. A coisa que funcionou um pouquinho na Anarquia, então eu já puxei o Stefan, que também faz parte de minoria, então eu acho que ele tem todo o direito de estar aqui na mesa também. Né? Porque, como eu coloquei na mesa que a gente fez aqui mais cedo, o debate da posição da mulher nos meios do RPG acabou puxando as porcarias que aconteciam com as outras minorias também. Então, a turma LGBT, que aconteceu tipo, com negros, enfim, minorias políticas diversas. Primeiro, vocês sabem, né, é claro para todo mundo a diferença entre minoria e minoria. Uma minoria política é basicamente alguém é um grupo social cujos valores, características, fenótipos, traços, língua, por algum motivo é considerado subordinado a um grupo dominante. Geralmente essas causas são históricas, né? Não tem muito como a gente impedir de ser influenciado por isso, porque é histórico, né? Nós somos seres animais históricos, não tem como fugir disso. Então a gente tenta pensar um pouco nisso para o RPG, é importante manter essa distinção. Porque nós não somos minoria necessariamente numérica, nós somos minoria política. Né? O que a gente fala não tem tanto peso, é difícil a gente conseguir espaço por N motivos e a gente é mais facilmente vítima de violências diversas, inclusive nas comunidades de RPG. E aí a gente quer falar um pouquinho de como perceber, porque a gente não percebe que a gente está sendo vítima disso, assim. Ou que a gente está sendo agressor. Ou que a gente está sendo agressora, isso acontece. Você está sendo tóxico, você não percebe, porque é uma herança cultural. Né? E como a gente romper esse ciclo de violência e ter ambientes mais saudáveis para todo mundo. Sim. Você fala gente, mulheres ou... Todas as pessoas. Todas as pessoas. Okay. Todas as pessoas. Não sei se a gente quer que eu fale aqui, cheguei meio de paraquedas. Tá. Se apresenta e puxa daí. Eu sou Estevam, eu sou de formação tribal, também estou no Projeto da Magia, trabalho lá há um tempão. Você é formação tribal? Isso. Agora eu sabia. Ela também é de formação tribal, né? Eu não sabia que era. Parte do grupo aqui. E eu acho que eu me percebi como, enquanto minoria política, eu sou bissexual, tá bom? E eu me percebi como minoria política muito depois de começar a jogar RPG, muito depois de entender que eu estava reproduzindo várias dessas agressões, várias. Eu podia, sabe, não é que eu ache isso, mas eu estava repetindo as palavras, estava reproduzindo aquilo lá, então eu estava encorajando aquele comportamento. Então a responsabilidade de falar aquilo ali ainda era minha. Então, de chegar assim, não sei o que, visão, sabe, no meio do RPG, tu se empolga, tá? Um grupo só de homens,
homens héteros, em geral, assim, então tu já tá naquela empolgação e tu vai se empolgando, tá falando cada vez mais besteira e tem alguém no grupo que está ficando cada vez mais desconfortável. E depois de um tempo eu percebi que era eu que estava ficando desconfortável naquele grupo. Grupo de amigos, há uma cara, assim. Sabe? Grupo de amigos há muito tempo. E a primeira vez que eu me senti acolhido de fato no grupo desses meus amigos que tem 10 anos, que a gente é amigo, tem muito tempo que a gente joga RPG juntos, foi quando eu interpretei um personagem que era bissexual uma vez. Era mesmo do Bedlock de Mass Effect. E foi tão natural, foi tão tranquilo. Bedlock é um mestre muito foda, sabe? Ele é um mestre muito foda, ele entra na tua onda, ele tá indo ali, então ele tem uma receptividade muito boa à narrativa. E às vezes ele não engasga, ele não pensa, pera, o teu personagem gosta de homem? O teu personagem é um homem que gosta de homem, não tem esse tipo de engasgo. Ele vai na onda, ele responde na hora, e é isso aí. E eu me senti muito, muito acolhido naquele momento, naquela mesa. Eles nem sabiam da minha sexualidade ainda. Foi tipo um ano depois que eles foram saber. E aí, sabe, e é tenso, como é que tu vai falar pros caras se aquilo aí tá te incomodando no nível, sabe, então são teus amigos, aí tu começa a ficar com aquele pavor de, Sim. eu vou estragar a minha amizade, eu não quero perder minha amizade, o que eu vou fazer, eu não quero perder esse grupo. Talvez, sabe, tu tem aquela noção de que são pessoas que entenderiam aquilo ali, mas o teu medo de tanta vivência que tu mesmo reproduziu, tu mesmo já assistiu, tu mesmo vê pessoas relatando, te dá um nervoso de, cara, eu não quero arriscar, sabe? E aí tu fica se enterrando cada vez mais, e é um ciclo sem fim. Só queria fazer esse comentário pra gente ficar analisando agora. Você falou, não, que eu sou bissexual. Não tem hétero nessa mesa. Aí a gente Isso eu olhou tô ligado. assim. A gente Mas talvez olhou eles não saibam. E não é uma coisa que está escrita na testa das pessoas, mesmo porque é um traço dos indivíduos. Tá escrito no meu corpo. Você tatuou, né? Eu não enfim. Mas não é necessariamente fácil de saber, sei lá, não está escrito na testa de ninguém, orientação. Mesmo as coisas que estão escritas, as pessoas não se tocam, que elas estão sendo tóxicas para aquilo. É que nem quando começam com a história de tipo elfo viadinho, que a gente estava falando, historiador viadinho, vampiro viadinho, tudo viadinho. Tipo. E a gente vai entrando nessa zoeira e a gente não percebe que a gente está sendo babaca também. A gente está ajudando a alimentar e a perpetuar esse ciclo de violência que a gente precisa romper. Então a gente precisa se... Eu não gosto dessa palavra, porque não é bem se policiar, a gente precisa se reeducar. Assim, para romper esse ciclo, para a gente não agredir pessoas e com isso ninguém ser agredido. Sabe? Se ninguém está agredindo, não vai ter ninguém para ser agredido. Eu gosto de abordar esse assunto de um ponto de vista quase matemático, porque é um esquema. O que acontece na mesa de RPG é um esquema. Sentam-se pessoas juntas que montam um contrato falando o que acontece nessa mesa é uma história. Isso toda mesa de RPG acontece, independente se as pessoas têm noção disso ou não, cria-se um véu que o que está acontecendo ali não pertence à realidade. Por mais próximo que seja, não pertence à realidade. O que esse contrato faz? Esse contrato te dá permissão para você fazer coisas que você não faria fora dele. Ou seja, você nunca viraria para o seu amigo bissexual e agrediria ele na frente dele porque você já sabe, você não quer ser taxado de preconceituoso ou você tem o cuidado de fazer isso. Mas ali, no conforto da interpretação, você vai tomar atitudes que você sabe que são agressão, mas tudo bem porque está dentro do contexto da história. Mas até que ponto essa agressão está ok, porque está no contexto da história, e que ponto que isso é cruzado? E eu vou te falar que essa linha é muito sutil. Ela é absurdamente difícil de perceber, e ela é absurdamente difícil de perceber quando você cruza, a não ser quando já tem alguém passando mal na mesa. E se essa pessoa não tem um mecanismo combinado em todo mundo para comunicar, não estou passando bem com essa situação, está criado o clima ruim vai persistir e pode ser o divisor de águas para aquela pessoa decidir não vou mais jogar RPG. E divisor de águas para a pessoa ter uma crise muito difícil. Porque a gente não sabe onde está o trauma de cada um, a gente não sabe onde o preconceito atinge cada um. Eu tenho muito problema para descrever violência mesmo, tipo a pessoa ir lá e cortar um em dois, saca? Mas eu sou mestre e isso eventualmente vai acontecer. Só que tem momentos que eu como mestre vou falar, preciso respirar, porque eu estou visualizando essa cena com tanta profundidade na minha cabeça que eu vou passar mal.
E, mano, isso acontece, a gente acha, não, isso é frescura, isso acontece uma vez a cada 15 meses. Isso acontece só nas mesas de vampiro que a galera fica fazendo as barbaridades. Isso acontece só na mesa de D&D que a galera tá jogando Ravenloft muito louco. Mas não é assim. Isso acontece, tipo, você vai começar a brigar com o NPC e aquilo vai te lembrar de uma discussão que você teve com o seu irmão. E aquilo ali vai te desestabilizar um tanto que você, tipo, não quero mais. Não precisa ser assim. Você pode ter um momento que a gente vai saber interromper isso, mas como que é trabalhado esse limite? Primeiro, como é que a gente percebe que esse limite está chegando, assim? Tem um nome pra isso, né? Sangramento, que é o sangramento. Né? Sangramento. O sangramento quando é um vaza, que se dá para quando a emoção do jogo vaza pro jogador ou para quando a emoção do jogador vaza pro jogo. Que tem muita gente que gosta, eu gosto muito de ter sangramento, eu gosto muito de ficar tão desesperado quanto meu personagem está. Mas eu não gosto de passar mal. Onde é que está a linha pra gente perceber o que é divertido e o que não é? Eu vou te falar que não dá para traçar, porque a linha muda de cada pessoa. Então, a gente precisa ter um contrato na mesa forte o suficiente para a pessoa poder virar e falar, mano, eu sei que a gente combinou que a gente ia jogar o mundo do cachorro e que você ia interpretar um personagem sendo preconceituoso com o meu, mas eu não estou conseguindo lidar. Você está falando de estabelecer um código de comunicação de até que ponto o jogador se sente confortável com a situação? Pode ser um código de comunicação e pode ser limites pré-estabelecidos, um acordo mesmo. Alguns cenários, alguns temas de RPG propõem isso, alguns temas de jogos. Acho que o Violentina propõe isso. O Anticorpo Mortal, Monster Hearts. Mesmo os jogos mais mainstream estão ganhando novas edições, porque o Mago Ascensão veio com isso também, que é para os jogadores conversarem antes sobre o que atinge cada jogador. Eu, por exemplo, não consigo lidar com violência contra animais. Eu sou incapaz de lidar com isso. Eu passo muito mal. Então, assim, não, mas tá, qual é o limite? Não, o limite é que pode ter, mas acontece no bastidor, você não escreve, você fala, não, aconteceu uma coisa, sei lá, com um cavalo, assim. É quando você está tocando, que é uma coisa que a gente vai falar depois, amanhã, né? Que é quando você está tocando ali, você está tateando, às vezes, o limite do horror, né? O horror indizível, é aquilo que acontece por trás. Você dá o sangramento, você dá a emoção, é a parte que está divertida, mas você não faz a pessoa passar mal, sabe? Porque você acordou antes, você conversou antes com as pessoas e você sabe o que toca. Já tinha jogador que tinha problema com gore, jogador que tinha problema com relacionamentos complexos intrafamiliares, porque a pessoa tinha um histórico muito complexo de família, então ele pedia para dramas familiares muito profundos. Podia ter, mas não era para aprofundar as discussões, porque ele passava mal e tal. Então você precisa conhecer seus jogadores. É óbvio que num evento, por exemplo, você vai fazer uma campanha mais leve. Mas quando você se propõe a montar um grupo constante, em que é para todo mundo se sentir confortável, é importante manter o canal de comunicação aberto e não tirar sarro das pessoas. Porque o que me ofende não é o que te ofende. O que me agride não é o que te agride. Então as pessoas precisam se comunicar para saber onde é que está o limite. É só assim que a gente entende o outro, né? Eu acho que essa palavra de conforto, ela é a mais essencial em qualquer grupo de RPG. Porque quando tu tá com os teus amigos, ou então tu chegou aqui na convenção com a galera, não faz a menor ideia de quem são essas pessoas. Peguei, tipo, os quatro ali, isso aí que eu só conheço o Júlio, sabe? E a gente tá jogando, não é tipo, é um jogo que vai ficar no jogo, não, mas somos 5 pessoas que estamos, tipo, a gente não conhece nada uns dos outros, a gente pode vir a conhecer. Então, muitas vezes a gente não se sente confortável para falar, conversar. Então, tipo, quer dizer, cara, tá aí um pouco leve nas descrições, porque eu adoro descrever cena de violência, eu pratico artes marciais, então eu sei bastante conhecimento, assim. Então, eu adoro escrever, mas eu tenho uma mesa que tem uma guria muito encarnada, tipo, ela é contadora, 32 anos, é a mais velha do grupo, nunca jogou RPG. Ela pegou o personagem e já foi com tudo, assim. E ela só quer bater, só quer dar porrada. Porém, ela não lida muito bem com descrições gore, ela não lida bem com descrições viscerais demais. Então, eu tenho que ter esse cuidado pra falar, Ellen, tu tá bem? Tipo, é uma descrição boa pra ti, sabe? A gente tem que ter a iniciativa de tentar perceber se a pessoa tá bem ou não, especialmente quando a gente narra. Porque quando a gente narra, a gente tá numa posição de contar a história, né? A gente alimenta a imaginação, a gente cria esse canal com as pessoas. Eu tô aqui contando uma história, tá todo mundo criando um canal aqui comigo, e eu tô com esse
controle, de certa forma. Todo mundo vai ter sua interpretação diferente, mas a minha mensagem, ela está indo de um jeito. Então, se eu transmito alguma coisa muito forte com ela, pessoas vão receber essa mensagem de forma diferente. E eu tenho que ter a noção e, tipo, Eva, eu notei que tu ficou meio assim, tudo bem contigo? Não, quer que eu, sabe? E é só isso, às vezes a pessoa, não, tudo bem, eu só tô viajando, sabe? Não, então, cara, tudo bem, mas só é um pouco leve, então... Porque se tu não dá essa liberdade pra pessoa falar o que ela tá sentindo, a pessoa não fica confortável. E quando ela não fica confortável, basicamente ela é um boneco jogando um boneco e ela gostaria de estar se divertindo mais. Ela pode estar se divertindo, mas as coisas ruins podem acabar com o que se viria a ser, tipo, incrível. Eu acho que o grande problema do tal do véu é que tem gente que abusa dele sem saber e tem gente que abusa dele sabendo que está abusando. E na justificativa de que não, isso aqui é um espaço de jogo, tá tudo bem. Mas se não existe uma autoridade na mesa para interromper esse comportamento, essa pessoa devora o jogo e devora os outros jogadores de uma maneira negativa. Voltando ao exemplo do Vampira Máscara. Vampira Máscara é um jogo que aborda relações de poder. Porque se o seu vampiro é jovem, ele está subordinado a vampiros mais velhos que fazem dele o que eles bem quiserem. Inclusive coisas horríveis, e a graça do jogo é você se banhar nessas coisas horríveis de uma maneira segura e poder sair respirando, tipo, uou, foi doido, chega. Mas um jogador que não tem um limite para poder botar no outro, tipo, mano, para. O outro jogador que está na posição de poder, ele vai, depois do jogo, continuar tratando ele daquele jeito. Durante o jogo vai tratar ele do jeito que ele quiser. Porque, mano, sou acima de você na hierarquia, o que você vai fazer contra mim? É uma reação bastante humana e ela é estudada, inclusive, né? Quando você acha que você não está no controle, você está sendo cruel, mas você não é responsável, o ser humano tem a tendência a abusar do seu semelhante. Né? Existem experiências que comprovam que a gente faz isso mesmo. Então, a gente tem que, quando a gente pensa em mesas de RPG, principalmente em sistemas e cenários que tem a figura do mestre, do narrador, do mediador, está numa figura de autoridade, a figura de autoridade, né, o mestre tem que pensar nisso, mas mesmo se você estiver na posição de um jogador, você pode colocar o pé no freio. Sim. E você falar, não, pera, eu não vou aceitar isso. Eu topei a relação de poder, mas eu não topei chegar nesse ponto que você tá querendo chegar. Não, pera, isso aí tá demais, assim. Eu não vou, como eu já vi acontecer, não, tudo bem, eu topei a relação de poder dentro do jogo, porque meu personagem é, sei lá, cria do seu, ou o meu personagem é aprendiz do seu, ou é servo do seu de alguma forma, mas não, eu não vou pagar comida pra você, porque eu já vi esse tipo de abuso, assim. Eu já vi algumas coisas bem bizarras, assim. E não só em Vampiro, eu já vi em vários outros lugares. É que Vampiro é o caso perfeito justamente porque o jogo aborda essa questão de poder. Mas eu já vi em diversos outros cenários. E como jogador, a gente tem que sentir que a gente tem o poder de falar, não, para, e romper aquela ilusão, né? Porque o pacto que foi formado ali não está sendo cumprido. Se o pacto não está sendo cumprido, então é hora de parar e ou refaz o pacto ou entende o que está acontecendo e vê se está tudo ok com todo mundo. Porque ninguém quer terminar o jogo de RPG e voltar pra casa e ficar pensando no RPG, chegar segunda-feira e pensar no RPG, e chegar na terça-feira e ficar pensando no RPG, e chegar na quarta-feira e o cara te mandou uma mensagem te pedindo um treco, e você sabe que se você não fizer, ele vai te fuder na próxima sessão e você vai ficar muito mal. Onde é que a linha fica travada aí? Eu reforço muito o papel do mestre, porque o papel do mestre é segurar isso durante a mesa e talvez intervir por fora. Tipo, mano, você não vai aparecer mais na minha mesa porque você não sabe brincar. Pergunta, esse relato de vocês fica estrito ao sistema de storytelling? Não. Como a gente está colocando, é uma relação, eu vejo entre os personagens que já vi. Eu tenho, eu não gosto muito de dar tipo de carteirada, mas né, a gente chama de carteirada, mas às vezes é interessante. Eu tenho 23, estou indo para 24 anos de RPG. Eu comecei com GURPS. Então, qualquer lugar onde você tem uma relação hierárquico-política, é passível de acontecer essas coisas. Só que às vezes ela é sutil. Às vezes acontece em relação do mestre com um jogador. Às vezes acontece em relação a um jogador e outro jogador. Às vezes acontece com o mestre e um jogador específico. É o que a gente brinca, assim, é um pouco triste. Mas a gente vê, inclusive, no momento, assim, sabe? Algumas figuras que tem o que a gente chama de minions, que são aquela pessoa que não pensa, cara. Você vê que eles jogam juntos e ele faz em off o que o cara manda ele fazer, tipo, fora do jogo. Aí você fica assim, mano, como que eu vou intervir isso? Então é necessário a gente começar a pensar nisso. Não é um debate assim, tipo, não, de denúncia, porque está acontecendo. É necessário todos nós pensarmos sobre isso. E
pararmos de nos agredir. Minorias estão mais suscetíveis a isso? Estão, mas qualquer pessoa é suscetível à manipulação emocional. Isso é manipulação emocional. Sim. Né? Então a gente tem que, para o espaço do RPG ser seguro, para ser uma brincadeira segura, porque é uma ferramenta poderosa que mexe com emoções, é um espaço privilegiado para o desenvolvimento da empatia, do aprendizado. É como eu vejo qualquer coisa, como uma faca, né? Você pode usar para matar alguém ou você pode usar para cortar um alimento. Então a gente tem que alimentar as pessoas para elas jogarem juntos e não usar para ferir os outros, para ninguém ser magoado, para ninguém perder o amigo, para a gente não afastar pessoas do RPG. Né? Porque com espaços inseguros, espaços onde discriminações, relações de poder, e essa relação que você tem entre o opressor e o oprimido, ela é uma relação de poder também. E é difícil porque elas se misturam, né? Essa coisa do on e do off. É difícil porque é muito sutil, cara. Então a gente precisa começar a pensar sobre isso. A gente está realmente propondo O que a gente está fazendo aqui é mais um tipo, olha, isso existe. Percebam que isso existe, percebam como diagnosticar isso e como intervir quando está acontecendo. Porque, mano, nem todo mundo quer ser do mal quando está na mesa. Mas na hora que você está ali no rush de adrenalina, daquela situação que está acontecendo, e você sabe que você pode ficar cruzando uma linha atrás da outra porque tá todo mundo topando, é muito difícil separar. É muito isso. É muito difícil você perceber que, mano, eu sei que eu tô aqui, eu tô jogando Monster Hearts, que todo mundo interpreta monstros adolescentes fazendo muita coisa errada. Faz parte. Então, até que ponto é ok você manipular aquela personagem pra ela ficar ali vendo você fazer uma coisa horrível? Até que ponto é ok você puxar aquela personagem pra participar da coisa horrível? E até que ponto é ok você fazer a coisa horrível com aquela personagem? Onde é que a gente vai parar a cena? Eu vou ter que ficar ouvindo você descrever aquilo o tempo todo? Talvez, a gente curte, a gente tá ali, nós somos amigos íntimos, a gente tá se divertindo com aquela situação. Mas, mano, eu não quero que o jogador esteja ali se sentindo forçado porque ele acha que ele topou o contrato social no início, ele tem que topar até o final. Na minha mesa, eu já tenho, tipo, opa. Descreve em 3 palavras ou menos e desce a cortina. Cecília, isso tem uma certa arte, não? Porque o hobby, em sua essência, é em algum grau fantasia. Você sair do cotidiano. Sim. Claro, isso tem seu atrativo, mas se você leva isso de uma certa maneira, pode ser catástrofe, mas de uma outra maneira pode ser agressivo, pode trazer um conflito que não necessariamente você próprio vai saber reconhecer. Sim. O que a gente está fazendo aqui é uma denúncia para você perceber que isso acontece. Percebendo que isso acontece, como que a gente vai elaborar isso? A gente, enquanto jogadores. Como vai garantir que a campanha continue tendo razão de ser e sendo confortável para todos? Sim. Tipo, pra gente não transformar um hobby num treco que ficou horrível de repente, como é que a gente faz isso parar de ficar horrível? No ritual de... Mas a gente não vai se autorregular, se tá horrível, as pessoas vão parar. Quando autorregula, as pessoas param de jogar. Manipulação emocional é difícil de diagnosticar e é difícil de sair. Desculpa, pode acredito que o exemplo, para as pessoas que geralmente não estão nessa vivência entenderem, é aquela relação entre que o veterano tem para o jogador novato. Certo? Tem muito para mim, eu quero muito fazer mais pela formação no próximo episódio, vai ser sobre isso, spoilers aí, sobre veterano escroto que atrapalha o crescimento do jogador, sabe? Tipo, chega lá, novato, assim, tu é 5 anos mais novo que os caras, tem 10 anos, os caras têm 15, eles vão querer te zoar? Por que eles vão querer te zoar? A gente quer te zoar no jogo, e tu vai crescer achando que RPG é isso? Por que eles vão querer te zoar assim? Porque eles têm uma relação de poder, tu é a pessoa fraca dali e fica nesse esquema. E cada vez mais evolui isso. Hoje em dia, a gente continua tendo pessoas veteranas muito escrotas. Certo? Eu já participei da moderação do Day the Next, o fórum do Day the Next, o que tirava do sério era quando tinha gente veterana. Escrota com jogador novato. Eu me soltava assim, pera, tem quantos anos de RPG? Eu tenho 35. Foda-se. Não, tu nem aí, tipo, não importa, sabe? Eu tenho uma jogadora com 13 anos de RPG que joga muito melhor, ela não limita ninguém na mesa, como outra jogadora, ela não fica limitando, sua ficha aqui tá uma merda. Pô, cara, o cara quer fazer monge na terceira edição, deixa ele fazer monge na terceira edição, botando tipo tudo em carisma, cara, deixa ele entender, tipo, não, essa tua ficha aqui tá uma bosta, tipo, rasga essa porcaria, não, deixa que eu faça uma ficha pra ti. Pô, cara, se a pessoa quer que tu trabalhe com ela, a minha esposa, ela não gosta de montar personagens, ela gosta que eu monte personagem pra ela e ela interpreta, e ela vai tipo com tudo. Quando ela tem que montar o personagem, ela não gosta, ela fica muito travada, ela prefere personagens mais prontos, porque daí ela consegue ter uma visão melhor e encarnar. E ela vai com tudo. Quando ela tem que montar, ela tem uma dificuldade.
Se ela tem essa tensão assim, vai ficar ruim meu personagem, eu vou estragar meu personagem. E tudo isso vem nessa ideia de que quem joga mais tempo é melhor, quem entende das regras é melhor. Isso é mentira. Não é porque eu estudo pra caramba as regras da quinta edição que eu sou melhor do que qualquer outra pessoa de um grupo jogando quinta edição. Tem pessoas que têm dificuldade de interpretar em primeira pessoa. E todo mundo, sempre tem veterano assim, né? Não, o meu personagem vai lá e faz. Não. Tem que falar, tu vai lá e faz. Não vai. Calma, deixa a pessoa poder fazer como ela acha que é. Principalmente a gente que já tá, eu sinto muitas responsabilidades de estar muito tempo no hobby. A gente tem que tomar cuidado com essas relações de poder. A gente tem que tomar cuidado para não subir no salto, não se tornar arrogante. Porque é a gente que mata o hobby. Quando a gente faz isso, a gente mata o hobby. Quando a gente é grosso com um jogador novo, o cara tá falando uma coisa que não vai funcionar. Você sabe que não vai funcionar. Mas o que você pode fazer? Você pode falar pra ele e falar, se você fizer assim, vai ser assim, assim, assim. E se você fizer assim, pode ser assim, assim, assim. Experimenta e você escolhe o que é melhor. Porque às vezes o cara não quer um personagem mais forte, mais combado. Ele quer aquele outro porque ele quer interpretar. Não interessa. Porque a pegada dele é outra. E não existe jeito errado de jogar. Ele visualiza. Ele vê, às vezes ele tá vendo uma coisa que você não tá vendo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, assim. É uma responsabilidade nossa. Estamos no hobby entre nós e com as pessoas que vão chegar e com as pessoas que estão chegando. Proteger uns aos outros, né? Jogar junto mesmo. A essência do jogar em equipe do jogo, né? É uma responsabilidade bonita. Sim, criar um ambiente de acolhimento, que é uma coisa que não se fala na nossa sociedade em geral, mas eu acho que no RPG é perfeito para vamos criar um ambiente de acolhimento que todo mundo vai se divertir muito. A gente tá aqui falando essas coisas e muita gente pensa, mano, isso nunca ia acontecer comigo. Porque, sério, essa pessoa tava muito pirada na coisa. Velho, mas o RPG, ele te dá um rush de euforia tão gostoso quando você experiencia um negócio novo, um negócio... Se você já é daqueles que consegue entrar na cabeça do personagem mesmo e falar em primeira pessoa, interpretar e sentir aquilo no seu peito, é tão bom que a pessoa que te dá isso, velho, ela te tem na palma da mão, se ela quiser. Se você não souber diagnosticar e interromper, ela te tem na palma da mão. Porque você quer que ela te leve para aquele ponto de euforia de novo. Então você vai acatar com o mestre que trata o seu personagem mal, porque você sabe que se você acatar, ele vai chegar no ponto bom da trama e que o seu personagem vai ter sucesso e você vai ficar feliz. É um vício, velho. Como qualquer coisa por aí vicia, é porque dá coisas boas. E na hora que você fica perdido nas coisas boas, você consegue não enxergar as coisas ruins. E uma dessas coisas ruins é você se colocar na mão de um veterano, colocar-se na mão do mestre, colocar-se na mão de outro jogador, que tá te levando para as coisas boas por um caminho que depois vai te deixar desamparado. Porque na hora que você estiver passando mal, ele tem que estar ali também. Ele tem que estar ali também para segurar na sua mão e falar, velho, desculpa, eu exagerei. Vamos respirar fundo e conversar. Óbvio, acidentes acontecem, né? Não é uma ciência acabada, a gente não tem como adivinhar. Aconteceu um tempo atrás, não tem muito tempo, e é um jogador experiente, que é um amigo nosso, numa mesa de Mago Ascensão. De repente ele teve um sangramento, o jogador não soube lidar, mesmo eu vi na cara dele que ele ficou atordoado na hora com a decisão que o personagem dele tomou, e aquilo remeteu a algumas decisões da vida dele, assim, o cara ficou travado. Fazia algum tempo que eu não vi aquilo, foi tipo, sem querer ele chegou no ápice da trama, não era para ela ter se tornado... Era uma campanha de investigação com sobrenatural, trama demoníaca, não sei o quê, mas não era uma campanha de horror. As escolhas do jogador transformaram aquilo num horror pessoal. Ele conseguiu transformar uma campanha de Mago Ascensão numa campanha de horror pessoal com as escolhas dele mesmo, e eu fiquei aí, tipo, eu travei porque eu senti que eu não parei aquilo. Eu tinha uma posição de parar ele de fazer aquilo e eu fui dando corda pra ele. E aí, quando ele passou mal, o cara ficou 6 meses sem jogar na mesa. A mesa ficou parada por 6 meses. Porque ele tinha que elaborar aquilo na mente dele de algum jeito, a gente conversou, a gente resolveu a questão, ele entendeu qual era o problema, mas aquilo remeteu a um problema real, assim, na vida dele. Então, eventualmente, acidentes vão acontecer, principalmente em jogos mais maduros, né? Sim. Eu acho que quando a gente está falando de jogos mais maduros... Essa é a palavra. Quando você joga, geralmente, jogos mais que focam mais na aventura, mais na investigação, com temas, eu não diria menos complexos, porque... Mundo terrível, né? Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Quando a gente lida com esse tipo de cenário que pode ocorrer em qualquer ambientação, e às vezes um jogador vai chegar nisso, não é nem que você que estava planejando, ela foi daquele jeito e você foi indo junto, a gente tem que começar a prestar atenção para se proteger e proteger as pessoas de quem a gente gosta.
Porque eu acredito que quando a gente está jogando com alguém, geralmente a gente está jogando com pessoas que a gente gosta, né? E todo mundo quer ver o hobby crescendo. Então, é bom a gente começar a pensar nisso. Eu comecei a pensar sobre seguro nesse aspecto, psicologicamente, não faz muito tempo. Apesar de mestrar jogos de horror faz muito tempo. Não faz muito tempo que eu comecei a notar que isso acontecia e que às vezes eu levava as pessoas, às vezes eu me deixava levar e pode ser doloroso e nem sempre bom, sabe? É exaustivo. Você tem que conseguir criar um ambiente de sinceridade, diálogo e confiança para quando a coisa horrível acontecer, vocês conseguirem se curar juntos. Porque senão você perdeu um jogador, velho. É um cara que, tipo, putz, a minha última experiência com RPG foi tão ruim que eu não quero chegar perto disso nunca mais. Eu presenciei, eu não passei por isso. Mas é que assim, a gente está falando que a linha é tênue, porque às vezes o horrível pode ser o desejado daquela mesa. É por isso que precisa ser conversado. Às vezes a mesa decidiu que essa mesa vai ser Black Dog, essa mesa vai ser pós-apocalíptica, e não tem coisa muito bonita acontecendo no apocalipse zumbi, sabe? Então, aquela mesa decidiu que vai ser daquele jeito e a gente vai jogar o drama, a gente quer o horror. Tudo bem, vai ser super visceral, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, assim, né? Como a gente lida com isso, principalmente quando você está lidando com um amigo que você sabe que tem algum problema, ou pessoas que são de minorias políticas, porque quando a gente vai jogar numa mesa, a gente quer, como todo mundo, se deslocar da realidade. Na realidade, eu passo por um monte de discriminação. Eu não quero passar por isso na mesa. Se eu quiser, eu vou aceitar. Quando eu propor, eu vou falar, não, tudo bem, nesse cenário existe isso, tá, beleza. Mas não é porque, sei lá, minha personagem é mulher que ela precisa passar por uma série de coisas no cenário. Existem outras coisas para abordar, assim, eu tô cansada de lidar com isso no cotidiano. Dar para todas as pessoas o direito de fantasia. Eu tenho o direito de fantasiar também e não ficar revivendo na mesa de jogo dramas que eu não quero reviver por uma coisa que eu não escolhi. Por isso que é importante você ter um ambiente de confiança onde as pessoas possam conversar livremente por isso e decidir o que cabe para cada grupo, porque só cada grupo pode determinar. Se vocês tiverem uma mesa onde tem uma pessoa que tem essa, vamos chamar de síndrome de vácuo poder, né? Não seria melhor dar uma dica para a pessoa que está na situação desfavorável e falar, olha, não fique nesse lugar e sai, porque às vezes essa pessoa não vai mudar, né? Essa pessoa vai fazer diferente. Como mestre, eu já sou da opinião que eu interrompo aquilo ali. Na hora que eu vejo que Se eu outro jogador, se eu vejo outro jogador fazendo, eu já interrompo a cena falando. A cena acaba aqui, descreve em poucas palavras o que você fez, justamente para não deixar o jogador que está sendo na posição de frágil ser afetado emocionalmente por aquilo ali. Respondendo a outra pergunta, se eu já passei por isso, eu já participei de um grupo de live action que o jogo não acabava pra mim. Eu ia pra casa passando mal porque a campanha tinha dado errado, e eu ficava pensando naquilo a semana inteira, e hoje em dia eu percebo que isso era um comportamento ruim para os mestres, porque os mestres faziam comigo. Eles não interrompiam a história pra mim. Eles não me davam liberdade daquela história, porque eles me colocavam numa situação que eu estava tão emocionalmente investida, quando dava errado, velho, eu queria consertar aquilo de todo jeito. E aí era mês até o próximo jogo e eu ficava passando mal. E até pouco tempo atrás, eu, com o meu conhecimento, com a minha capacidade de diagnóstico, eu estava numa relação abusiva que a pessoa me manipulava com RPG. Ela me mantinha perto dela porque eu queria saber o que acontecia a seguir. Tinha maldade da pessoa, esse cara. Hoje em dia eu tenho certeza que é a maldade da pessoa. Na época eu achava só que ela... Eu achava que ela não estava percebendo, e ela não estava percebendo como é que estava me fazendo mal. A pessoa estava ela brigava comigo quando eu fugia da história e me recompensava por eu obedecer o que ela queria. No final das contas, ela estava me usando o RPG para me manter no sistema de poder com ela. É que a gente está falando especificamente, realmente, desses jogos de temática mais madura, né? Por isso que a gente traçou uma linha, porque geralmente é onde acontece esse tipo de coisa. Me tomando como exemplo, eu nunca quis parar de jogar RPG, porém eu já quis parar de jogar RPG com certas pessoas. E quando essas pessoas são as únicas disponíveis, tu acha que RPG não é mais pra ti. Eu montei um questionário por Formação Fireball, eu nem publiquei pelo Formação Fireball, só fiz por fora em grupos seletos. O Leandro Pug do RPG Notícias publicou lá, eu ainda vou publicar na página da formação, que é basicamente um questionário perguntando o que você já passou na mesa. E a moral desse questionário não é tipo a coletânea de quanto machismo, quanto homofobia, quanto sexismo já se passou, quanto capacitismo, enfim, não é essa a ideia. A ideia é, isso fez você parar de jogar RPG ou fez você parar de querer jogar RPG? E mesmo no começo, a grande maioria das pessoas que respondiam eram mulheres ou basicamente não homens. Né? E
E o grande consenso mesmo desses grupos aqui, não, nós não queremos parar de jogar RPG, porque RPG é um negócio massa. RPG é um negócio que vale a pena. Todo mundo quer jogar RPG, mesmo que não sabe que quer jogar RPG, mesmo que diz que não quer jogar RPG, porque é uma experiência muito diferente. Quando a pessoa diz, não quero jogar RPG, provavelmente ela testemunhou alguma coisa que ela relacionou com aquilo ali sendo RPG. Eu já presenciei isso, já convenci um amigo meu a jogar, só que tinha uma outra pessoa junto que fez a experiência ser ruim, assim, nunca mais. Então as pessoas, mesmo quando elas passam por muitos problemas, elas dificilmente gostariam de parar de jogar RPG. O problema são as experiências ruins que se acumulam e meio que se cimentam com uma regra do que é o exemplo para elas. É só levantar a mão, assim. Não acho, é que vocês falaram no começo, você joga no Serrat, você falou do Violentina, que ele tem essa mecânica dos véus e das linhas. Você não acha que em parte também é responsabilidade do jogo propor essa conversa? Isso se vê muito, falando aqui do lado de quem faz jogo, e é uma preocupação que às vezes passa batida, a gente discute bastante hoje em dia de que, puxa, demorou pra gente se dar conta que tem que estabelecer um código de conversa antes de explicar o jogo. Vamos estabelecer um código de conversa para as pessoas. Eu botei essa pergunta naquele questionário. De quem é a responsabilidade por fazer o RPG mais inclusivo ou mais agradável? E aí, a grande maioria botou nos jogadores, porque essa é real, mas um grande número colocou nos designers dos jogos. Um grande número, foi tipo o segundo lugar. Hoje em dia, isso não é novidade, mas a gente sabe que sangramento existe, a gente sabe todas as consequências que pode ter. Então, hoje em dia, o jogo já tem que estar preparado para falar, olha, esses são os métodos para isso não dar ruim. Não dá ruim. A gente pensa muito nisso, porque a gente escreve cenário, desenvolve jogo, não sei o quê. Então, a gente pensa muito nisso, assim, em como ser legal, como você levar o jogador para um caminho legal, que seja uma experiência gratificante, como você pensou, e que aquilo não possa ser usado contra a pessoa. É para a pessoa jogar com o seu jogo e não contra o seu jogo, necessariamente, quando você está falando de jogos RPG, né? Como não transformar o seu jogo numa ferramenta de manipulação de uma pessoa com cabeça ruim. Uma coisa desagradável, uma experiência desagradável no seu jogo, você me de uma pessoa. Nossa, eu me senti horrível se um jogo meu se convertesse numa ferramenta desagradável porque eu não pensei numa mecânica simples. Então, o que a gente está propondo esse pensamento é tanto, né, para os mestres quanto para os jogadores, mas também para os desenvolvedores pensarem nisso quando a gente for escrever o jogo, tipo, pensar um pouco. Não sei, a gente não sabe, a gente está propondo uma discussão mesmo, assim. Onde isso vai dar? Não sei. Talvez daqui alguém brote uma semente, alguém resolva falar alguma coisa sobre isso, sabe? A gente está jogando e vendo o que vocês acham, porque é nesse espaço coletivo que a gente pode construir esse tipo de diálogo, né? Pra você não virar vítima também, né? Porque tem gente que é facilmente manipulável emocionalmente. Se não fosse assim, tipo, não é demérito. Abuso doméstico não era uma coisa que acontece, porque o ciclo de recompensa e desespero, ele dá um rush emocional que você não vai encontrar isso em muitos outros lugares. Mano, quando você tá dentro dele é muito doido. É muito doido, assim, viagem nas drogas mesmo. O bagulho é louco. O bagulho é muito louco. E você perceber que aquilo faz mal, por mais doido que seja, é muito difícil. Porque, mano, eu nunca quis parar de jogar RPG, mesmo com a pessoa que tava me fazendo mal. Mas eu demorei pra perceber que aquilo ali tava me fazendo mal, por mais que eu tivesse descarga de adrenalina com aquilo. Vocês conhecem algum caso, então, de que o jogo foi usado para manipular alguém, mas com o intuito de fazer bem a pessoa? Putz, eu tenho um pouco de ressalva com isso, porque, a não ser que você seja psicólogo e entenda como abordar isso, eu não recomendo. Eu também não recomendo. Eu não recomendo você querer, tipo, mano, eu vou usar o RPG pra fazer minha amiga perceber que largar o namorado dela foi, tipo, um erro e que ela tava melhor com ele, sei lá. Não, mas não é qualquer coisa. Eu digo, a pessoa que relatou que a experiência dela acabou sendo positiva para ela, depois que ela descobriu que ela está sendo manipulada. Mas o objetivo da pessoa que está mestrando é manipular. Exato. A manipulação, foi ruim. A manipulação contra a vontade nunca é uma coisa boa, porque você está dobrando a vontade da outra pessoa. Entendeu? Você dobrar o outro não faz bem, porque você enfraquece o ego. E aquele ego necessário, você enfraquece a autoestima do outro. Você está quebrando a vontade. A não ser que você tenha uma autorização prévia. A não ser que você tenha uma autorização prévia, ou que você saiba o que você está fazendo e você tem uma autorização médica para fazer isso, não é recomendável, porque você vai estar fazendo mal para uma outra pessoa, mesmo que o objetivo seja ajudar. E se as pessoas não achassem que manipulação pode ser positiva, não ia ter gente em relações abusivas e que defende o abusador.
Entendeu? Então, por isso que é perigoso a gente falar, não, mas não tem gente que passou por isso, que defende, que se deu bem. Ou se dá bem e se livra da manipulação, assim. Se é contra a sua vontade, manipulação é sempre contra a vontade. Eu acredito que se tu apresenta uma... Não, eu tô vendo que... tô vendo que a Cecília tá tendo problema para lidar com o negócio. Eu converso com a Eva, que é muito amiga da Cecília, de repente eu não sou tanto, e falo assim, Eva, e o que tu acha de eu apresentar essa situação dentro de jogo? Tu acha que é uma boa e tal? Tem que conversar, sabe? Tu tem que conversar, tu tem que ir testando, ver se o que tu tá fazendo não é demais. De repente a pessoa fala, não, manda ver, eu quero. Mesmo se eu pedir para parar, não para. Tem que ter um tato, certo? Tem que ter um tato. A gente vai trabalhar isso na hora de falar de técnica. Mas é tipo, o RPG em si só é um hobby que faz muito bem, porque você está treinando sua criatividade, você está convivendo com outras pessoas, você está fazendo um trabalho conjunto, está conhecendo gente nova, você está quebrando sua timidez, e contanto que você esteja vivendo emoções que você topou viver, é muito divertido. É saudável, você está tendo um rush gostoso. Tipo, eu gosto de jogar com personagens neuróticos. Quanto mais estressados com medo de morrer meus personagens estiverem, mais feliz eu estou. E eu topei isso, eu falo isso pro mestre, mano, eu quero passar perrengue, vamos nessa. E até esse ponto é divertido. O que eu não quero é, tipo, o RPG acabou e eu tô pensando nele sem parar. Deixa eu falar. Houve um debate, boa tarde, acerca da parte do desenvolvimento de jogos. Como inserir a questão da segurança no processo produtivo e dentro do produto, dentro do jogo. Normalmente isso encontra-se disperso em metatextos, as recomendações do que pode ser feito, do que pode não ser feito, as palavras de segurança, os procedimentos para a conquista do jogo. Mas uma das coisas que eu havia pensado e que é presente em alguns jogos independentes é a apresentação dentro dos exemplos de jogo de situações quebradas. Determinadas cenas que narraram, que foram supostamente narradas de uma forma incorreta, de uma forma que causou um constrangimento, e isso não ser apenas trabalhado de uma forma puramente como advertência, mas está inserido no meio do texto do jogo. Sim. Essa é uma das abordagens que eu acho interessante. Acredito que vocês já falaram, por exemplo, do Safe Hacks. Acho que a gente pode tocar em técnicas agora mesmo. Eu já sou do ponto de vista que você tem que explicar tudo bem explicadinho. Olha, RPG é um contrato social, todo mundo concorda que o que acontece na mesa não é real. Dentro desse contrato social, você dá permissão para as pessoas agirem de maneiras que elas não agiriam numa sociedade normal. Porque elas têm um álibi, que é o contrato. O contrato está falando. Você pode fazer o que você quiser. Porque a gente está combinando isso. Beleza, estando no contrato de situação, como você interrompe situações ruins ou como você para situações ruins antes de acontecerem. Aí já, tipo, primeiro o álibi tem que estar bem claro. Todo mundo na mesa tem que entender. Isso aqui é um contrato social que a gente está fazendo para fazer qualquer coisa. Dentro desse contrato social, determinadamente vamos chegar em pontos que são nocivos. Chegando nesses pontos que são nocivos, o que a gente vai fazer? Aí você fala pra galera, olha, a gente vai combinar aqui um método claro de você falar pra mim que aquilo ali tá ruim. Não é tá ruim, tipo, tá ruim continua, é tá ruim para. Porque, né, tipo, o seu personagem sendo torturado às vezes é um tá ruim, mas é um tá ruim continua, porque eu quero ver até onde o personagem aguenta. Mas eu, por exemplo, estou discutindo com esse NPC aqui e entrei numa bad trip na minha cabeça. É um tá ruim que para. O que é um tá ruim que para? É a palavra de segurança. É uma carta de baralho no centro da mesa que a pessoa só vira de cabeça pra cima. Você ter a liberdade de falar, de chegar no final da sessão e falar, mano, eu não preciso conversar, porque a gente tocou num tema pesado aqui e eu não curti. Ou tipo, seu personagem cruzou a linha, velho. Ele tava fazendo um treco ali que a gente combinou antes que ele não era pra fazer, o que você fez? Eu achei que eu ia aguentar, percebi no final da cena que eu tô passando mal agora. Podemos dar uma respirada, eu quero um abraço. Quero beber água e eu quero, tipo, não pensar nisso. Podemos mudar de cena, vamos fazer um flashback aqui. Flashback feliz, todo mundo na taverna conversando. Vamos fazer uma experiência de cura. Então, tipo, o contrato tem que estar bem claro pra esse tipo de situação. Pra não chegar, tipo, não é pra ninguém ficar duvidando do não é ninguém achar ruim que o não aconteceu. Não aconteceu. Dessa cortina, a cena parou, é pra voltar? Essa cena aconteceu mesmo? Ou ela foi só um blip da Matrix que a gente vai ignorar que nunca aconteceu?
essa cena aconteceu, mas ela acabou aí, seu personagem, beleza, eu quero participar desse momento de cura do meu personagem. Então, beleza, a coisa ruim aconteceu, vamos pra uma cena que ele vai conversar com alguém, ou que ele vai tirar um momento pra ele mesmo pra ficar ali se curando. Tipo, você tem que ter liberdade de comunicação, você tem que ter método de comunicação, você tem que entender o suficiente de traumas e emoções para você conseguir dar ferramentas para os seus jogadores conversarem entre eles e se curarem. Acho que tem uma pessoa que a gente conversa sempre sobre isso, que é a Lívia, né? A Lívia Monsudo, que ela é psiquiatra e jogadora de RPG, está sempre colaborando com a gente nos debates na internet. Tem um artigo que ela escreveu sobre no RPG Caracterização, é Jabá mesmo, que tem um artigo meu lá também, que ela escreveu sobre interpretar a loucura, né? Como interpretar de forma respeitosa com personagens neurotípicas. A gente está sempre... Sobe num parênteses. Essa parada do personagem louco me enche de raiva, porque isso é a pessoa tentando criar um álibi pra ela fazer coisas piores. Ah, não, mano, meu personagem é insano, tudo bem. Mano, não é tudo bem, porque a gente combinou aqui que não era pra fazer isso. Tô nem aí, seu personagem tá passando por isso. Então a gente está sempre, vira e mexe, a gente está discutindo essas coisas sobre o limite do consensual e do não consensual em mesas maduras. Teve mesas temáticas pesadas que eu joguei, que a gente usava essa ferramenta a ferramenta da comunicação clara era a luz. A gente jogava Raid. Luzes apagadas, velas acesas. Se alguém acendesse a luz, o jogo parou ali. A gente parava, a gente assistia uma comédia. Depois a gente conversava e via se estava todo mundo bem. E as sessões nunca duravam mais do que 3 horas. Porque a gente queria ter essa experiência, mas a gente sabe que o tema do luto, né, o tema da perda, o tema da morte, enfim, não é um tema fácil para o ser humano lidar, de modo geral. Todas as pessoas têm seus traumas na vida, assim. Então a gente procurou formas de lidar com isso. Então nossa forma era essa: luzes apagadas, vela acesa, acendeu a luz, acabou ali a cena. O mestre anotava o que tinha acontecido só para a gente não se perder. E depois a gente conversava tal, ou às vezes nem voltava, encerrava, assistia uma comédia e retomava na outra sessão só, com todo mundo leve, porque a gente queria ter aquela experiência. Essa mesa tinha acordado que a gente queria ter essa experiência dolorosa de lidar com esse assunto, né, da morte, não sei o quê. Mas é difícil, assim, é pesado e você tem que ter uma ferramenta clara de comunicação, seja ela qual for, tem que ser o que funciona para o seu grupo. Né? Então, você como game developer, você pode fazer isso, como mestre, você pode fazer isso, e como jogador, você tem que, não é que você tem que, a gente sabe que é muito difícil quando você não está numa posição de autoridade, porque a gente tende a aceitar papéis sociais muito rápido, isso também é humano. Né? Então, tem que tentar respirar fundo e um jogador cuidar do outro, se for o caso, para perceber que tem um outro jogador passando mal e de repente usar o mestre que não percebeu, alguém que não tá legal, o assunto não bateu bem, sabe? Então é bom a gente começar a pensar nesse tipo de coisa quando a gente lida com temas mais maduros. Só para ver se eu entendi bem, você está falando de técnicas para calibrar o grau de imersão e sinalizar quando alguém se sente desconfortável com o que está vendo naquele momento. Porque a brincadeira da imersão é que ela é um escorrega, né? Você desce um pouquinho, desce um pouquinho, desce um pouquinho, chega um ponto que você esquece que dá pra você interromper. Chega um ponto que você não quer interromper e você não percebe que você está passando mal. Sim, alguns que são confortáveis podem querer mais, mas podem querer mais, mas o outro já perdeu a linha ali há muito tempo atrás e ele não conseguiu parar. Então é tipo, primeiro perceba que isso existe, segundo, vamos conversar sobre como não deixar isso acontecer. Porque, mano, tipo, Monster Hunter é muito zoeiro, muito divertido a maior parte do tempo, até não ser. E o momento de não ser isso aqui, no momento a gente tá rindo do vampiro fazendo, sei lá, do vampiro seduzindo todo mundo, no outro vampiro tá matando alguém ali no cantinho da cena. E tá, pra escorregar isso aqui, velho, é muito natural, porque é um vampiro. E aquele NPC era o melhor amigo de alguém, e aí a outra pessoa tá lidando muito mal com essa ação, e, mano, saca, vamos parar, vamos conversar. Isso aconteceu, isso não aconteceu, você lidou bem com isso ou não, é esse tipo de tema que a gente quer abordar na nossa mesa? Talvez não. Talvez a gente só queira brincar de ser monstro, mas sem ser monstro nunca mesmo. Então, voltando para a pergunta do game designer um pouco, eu acho que, eu já sou da opinião que o game designer tem que incluir isso no livro explicando direitinho. Existe o álibi, existe o contrato, existe
empurrar o contrato além do limite, como interromper. É assim que a gente faz quando a gente cruza a linha e a gente quer voltar. E a gente quer sair todo mundo respirando, enfim. Acho que é legal a gente falar de bandeiras vermelhas agora, né? Tipo, sinais vermelhos. Tipo, como você saber que você está se enfiando numa roubada? Primeiro, não tem esse papo na mesa. Vocês estão jogando um RPG pesado, não rola esse papo em momento nenhum. Segundo, você vê que o jogador está cruzando a linha para cima do outro, tipo, ele está interpretando uma cena de relação de poder ou violência, e ele está batendo, ele está gritando, ele está manipulando. Batendo na mesa, tipo, postura corporal. Os ânimos estão ficando exaltados, ou não, o jogador está muito calmo, mas ele está narrando uma coisa horrível, e você vê que o outro jogador não tem posição nenhuma para escapar dali. Nem dentro do jogo, nem fora do jogo. Você entrar numa mesa que a galera não sai do on nunca. A galera tá sempre, mesmo no off tem on, seguindo a brincadeira de manipulação, poder. Faça isso pra mim que eu vou te ajudar na próxima sessão. Isso é muito nocivo. Se você não volta pra casa e você consegue pensar em outras coisas, se você tá pensando no jogo ainda, tipo, neurando com o jogo, isso é perigoso. E quando a gente fala tá pensando no jogo, não é tá pensando no jogo do modo positivo, porque foi legal. Você tá preocupado porque você entrou numa roubada, como resolveu, se algum amigo seu, sei, tá bravo com você, por alguma coisa, você ficar bravo, você ficar preocupado com o que um amigo seu vai pensar por causa do que o seu personagem fez no jogo. Isso não é legal, porque é pra experiência ser divertida pra todo mundo, assim, sabe? Então, se você volta pra sua casa, você não consegue voltar pra sua vida normal, você está preocupado negativamente, aquilo está te deixando pesado, tenta conversar com alguém, tenta conversar com a sua mesa de jogo, ou se você percebe que isso está acontecendo, tenta conversar e ajudar outra pessoa que está, sabe, passando por isso na sua mesa de jogo. Se você está fazendo o alpha teste, o beta teste do jogo, e você percebe que tem pessoas passando por isso, avalie a possibilidade de que você tem um tema maduro, você tem um tema pesado no jogo, ou você, dentro de um jogo, um cenário que nem tinha um tema pesado, você encontrou um específico que pega ali, sabe, tipo, que é visceral e que ali, que dói, que talvez ali seja legal você colocar nem que seja algumas frasezinhas, né, de como lidar com isso. Então é legal a gente pensar nesse tipo de coisa. Esse ponto específico do momento do teste e do desenvolvedor voltar à prancheta e, peraí, eu preciso fazer uma advertência, ocorreu em duas circunstâncias, uma em um jogo realmente mais pesado, que é o Encruzilhadas pelo Inferno, e outra do The Royale, quando nos testes os jogadores começaram a tratar instâncias de sublevação. Olha, eu agora tenho o potencial de manipular armas, eu vou começar a agir contra a população, para coagir a população para ficar junto da resistência. Peraí, o que é isso? O que está acontecendo? As pessoas saíam da atmosfera lúdica, saíam do contrato, colocando os seus personagens no lugar de serem libertadores como os novos tiranos. E aí eles invertiam completamente o processo, boxe de quase uma página. Não é isso. A gente voltou, o livro quase todo diagramado, a gente tem que voltar e fazer o que a Cecília falou. Peraí, corta o texto, se vocês estão oprimindo a população no meio do jogo, coisa assim, não é isso. É outro errado. Eu tive que fazer isso também. Olha só, eu estou desenvolvendo, dentro do financiamento coletivo dos compêndios de fantasia da Retropunk, me chamaram para fazer uma aventura. Tem um cenário que eu já tinha testado algumas vezes, que é um cenário de super-heróis, uma pegada meio esquisita, assim, que eu queria testar. Eu não tenho uma definição ainda para ele. Mas a proposta do cenário é assim, o mundo acabou e ninguém se deu conta, né? E você tem pessoas que começam a manifestar habilidades extraordinárias. São supers, é um cenário de super-heróis. Só que de onde que vem essas pessoas? E aí pode ser sobrenatural, pode ser científico, e não sei o quê. Uma das possibilidades, uma das lendas, e existem cultos, a ideia é que existam linhas de pensamentos e de fés, de crenças científicas ou sobrenaturais nesse cenário, é que uma possibilidade é que o mundo acabou e as pessoas, tem aquela teoria básica de que o mundo acabou, as pessoas que estão aqui, elas não foram escolhidas nem para céu, nem para inferno nenhum, elas estão presas nesse ciclo, e
que algumas dessas pessoas que ficaram, elas carregam no DNA o sangue de tipo, seres antigos que foram conhecidos como deuses de diversas culturas. E por algum motivo, essas pessoas começaram a manifestar poderes. Essa é uma das teorias que existe no cenário. Era para criar uma aventura só. Mas aí, quando eu comecei a pensar nisso, eu falei, tipo, cara, eu vou ter gente fazendo um inferno nesse negócio. Quando eu fui testar, eu falei, tipo, vai ter gente entrando em umas bads muito ferradas, porque, tipo... se eu sou Deus... né? Se eu sou Deus... E, inclusive, essa ideia de jogar com personagens que pensam que são deuses eu pensei nisso no primeiro momento, mas falei, cara, para uma aventura que é de introdução no cenário, você vai ficar muito louco. Então eu tive que voltar para o projeto, trabalhar um pouco melhor, explicar melhor umas coisas do cenário para poder fechar uma aventura. Porque deu na minha cabeça de criar uma aventura em cima de um cenário que não está terminado, que a gente está mexendo, trabalhando, neném, não sei o quê. E a responsabilidade nossa é avaliar esse tipo de coisa, onde pega e se a gente quer manter. No meu caso, no momento eu quis descartar, mas não é uma ideia descartada do cenário, está descartada da aventura e provavelmente eu vou colocar uma nota e falar, ó, então, não é isso aqui, assim, não é para ir por esse caminho, porque se eu sou Deus, tudo é permitido. Não é tudo é permitido. Você tem ali um objetivo específico e aí você tem que ter os gatilhos corretos, né, no jogo, para levar os jogadores a não seguirem o caminho do mal, assim, contra os outros jogadores. O que eu acho que ninguém percebe, ou a gente demora muito para perceber nessa vida, é que o mal, fazer o mal com alguém, não é um outro lado da moeda que você vira moeda, é uma escada. Você vai descendo um degrau de cada vez. Primeiro você descobre que você consegue causar emoções fortes naquela pessoa. Depois você descobre que na hora que você causa emoções fortes, aquela pessoa gosta muito de você. E aí você quer causar emoções cada vez mais intensas nela, pra ela te gostar de você cada vez mais. Quando você vê, quando você vai você apertando vê, o botão e eletrocutando a pessoa. quando você vê, aquela pessoa ela tá tão desesperada no que você tá fazendo com ela, porque ela não sabe identificar, ela não sabe se proteger, ela não sabe que aquilo é ruim, que, mano, você tá com ela aqui. Quem garante que com você segurando ela aqui, você vai fazer a coisa certa? Que é tipo, falar, mano, tá tudo bem, mas para. Porque você virar pra pessoa também e falar, para de gostar tanto de mim, é muito difícil. Então, a gente tem uma responsabilidade, a gente que produz coisas tem uma responsabilidade em avaliar isso para que a gente não faça isso. Por isso que é a proposta de pensar coletivo, sabe? Pra gente que desenvolve, pra gente que mestra, pra gente que joga, pra gente que quer desenvolver, sabe? Pra gente levantar esse tipo de discussão que eu vejo já acontecendo em alguns outros círculos, mas é recente, de um modo geral, é meio recente. Já aconteceu, você encontrar uma situação em que alguém percebe que pensava que queria participar juntos da mesma campanha e depois descobrem que não? Acontece, porque eu gosto de campanhas. Eu estava mestrando uma Menera pra ela e eu, na primeira cena, eu peguei um nervo dela. Ela parou e ela falou assim: eu nunca imaginei que isso fosse despertar um gatilho numa pessoa. Que é uma campanha oficial. Não, e tava tudo muito louco. Até ovos alienígenas eclodirem e eles entraram dentro da minha Espinha do roupa. diabo. E debaixo da minha pele, saca? Tipo, não, aí chega. Aí a gente falou, não, peraí. Então eu peguei uma campanha que estava pronta, a cena parou, e daí, se fosse continuar, a gente ia mexer um pouco nisso, para aliviar para ela e não ficar pegando, não precisa ser assim. E não é porque o jogo foi feito para ser de um jeito que ele precisa ser daquele jeito. O mediador do jogo, o mestre, ele tem total liberdade de proteger os seus jogadores. Né? Os jogadores, quando jogos que não têm a figura do mestre, eles têm total liberdade de se proteger, né? De decidir em conjunto fazer diferente. Mas, de repente, você queria muito fazer uma campanha para trabalhar com tipo, alienígenas e body horror, saca? Tipo, horror corporal, que é seu corpo tá fazendo coisas horríveis e você não tem controle. E aí, beleza, tipo, eu cheguei à conclusão de que não é pra mim, tipo, beijos, eu adoro você como mestre, mas não é essa campanha pra mim. Normal. Me chama pra jogar outra coisa, tá tudo bem. A gente joga outra coisa junto com essa campanha, você joga com outros jogadores. A gente tava falando na mesa de improviso como tipo, é importante o mestre também ter um certo desapego do plano dele. Porque... Mano, joga as anotações pra cima e fala, vamos. Por que você vai punir os seus jogadores por eles estarem seguindo um rumo próprio? Porque você tá muito bravo, porque você quer contar muito aquela história. Eu acho que esse negócio, quero contar muito essa história, então tipo, escreve um livro, não vai RPG.
RPG é pra escrever história junto, não pra você contar a sua história. Então a gente tem que aprender a rasgar as notas também. Em prol da experiência. Ou mesmo quando você está fazendo o teste de um cenário, cara. Os jogadores, de repente, decidem fazer outra coisa com o cenário. E você descobre que aquilo não é o que você planejava, mas também funciona. Por que não incluir como possibilidade? Ou que a sua ideia de cenário não funciona. Isso também aconteceu comigo. Não funciona com aquele grupo. Você vai brigar com todo mundo. De repente não funciona com aquele grupo, mas funciona com outro. Essa é importante do alpha test, e depois do beta test. E depois de voltar para a prancheta milhares de vezes. Voltando a falar de sinais vermelhos, mestres que ficam muito bravos quando você foge do rumo que eles tinham planejado, que eles brigam com os jogadores, eles não querem mais mestrar, ou eles vão te punir por você estar tomando outros rumos, são sinais vermelhos de um mestre possivelmente manipulador, possivelmente estourado, né? Que é uma pessoa que não sabe lidar com a própria frustração. Pessoas que não sabem lidar com a própria frustração são sinais vermelhos, não se envolvam com elas. Eu saí, fiquei pouco tempo na mesa, mas eu tinha um jogador, um mestre, que ele pegava o que ele tinha na mesa e começava a bater com força na mesa. Ele não suportava a conversa paralela. Não é aquele negócio que assim, tem alguém que está atrapalhando e fala tipo, baixa aí que eu tô falando uma cena aqui, ou tipo, galera, menos não, ele tipo, o que ele tivesse na mão. Então assim, você via que ele tinha uma forma de domínio sobre os jogadores. Isso é uma bandeira vermelha, porque ele tem necessidade da atenção extrema de todo mundo. Ele tem necessidade de atenção, quando na verdade o RPG é uma experiência coletiva. Embora o mestre esteja numa posição de poder, todo mundo deveria estar dividindo as luzes da ribalta, porque os protagonistas não são os NPCs do mestre. Os protagonistas são os personagens dos jogadores. E a gente deve manter isso em mente o tempo todo. Se seus jogadores não estão se divertindo, se os personagens dos seus jogadores não estão protagonizando a história, reavalia como você está permitindo que eles sigam as coisas, porque NPC não é para brilhar muito. Um NPC pode brilhar, porque ele pode se tornar queridinho numa outra cena, mas ele tem que servir de escada, ele tem que dar a deixa para que os jogadores escolham fazer aquela coisa fantástica que vai todo mundo gritar quando sai um crítico. E a gente vai ter um outro tipo de sangramento que é muito bom, que é quando todo mundo se arrepia porque acontece uma coisa muito genial na mesa. E todo mundo comemora junto porque um personagem conseguiu uma coisa muito intensa e muito legal. Eu acho que, na minha opinião, pelo menos esse é o ápice do RPG. É quando todo mundo experiencia uma coisa muito positiva que aconteceu com uma pessoa e a gente sente como um. É o máximo da empatia isso. Aquele 20. Aquele 20 fantástico, que todo mundo sente junto, porque foi muito legal. Porque se fosse com você, fica feliz pelo outro, assim. Eu acho que é o ápice e... Eu não sei, pelo menos eu sempre busco, assim. A gente quer isso. Junto. A gente quer isso. A gente quer isso e a gente não quer todo o resto que a gente estava falando até agora. Então vamos com calma. Só tipo um parênteses final, antes de a gente ficar só nas perguntas, eu acho. Tipo, se você, principalmente live action, isso tem que ser triplicado. Tipo, eu vejo muito live action de grande formato, que tipo, 2 mestres e muitos jogadores. Eu tô percebendo que isso é uma péssima ideia. Porque na hora que você dá o álibi para os caras vão fazer... Alguém vai fazer merda. Alguém vai fazer uma situação insuportável para outra pessoa e amizades vão acabar no live action. Live actions pequenos, bem negociados, com autorização para tipo, a pessoa poder interromper e falar, mano, não quero passar por isso. Eu não sei se live action precisa ser pequeno. Já mestrei grandes live actions. Eu era do Grau de São Paulo. Já mestrei pra muita gente, já mestrei vampiro, assim, pra 50 cabeças. Mas a gente tinha uma proporção, que era um mestre para cada, no máximo, 7 jogadores, que é o tamanho de uma mesa. Então é um mestre que ele sabe que, assim, o plot de tais jogadores estão sob a responsabilidade dele e ele vai acompanhar esses jogadores. Se acontecer alguma coisa, eu acompanhei alguma coisa dela, mas ela é acompanhada por outro mestre, eu vou trocar comunicação com esse mestre. Depois é um formato que funciona. Por quê? Qual é o problema do live? O live, você tem a expressão corporal, que ela é mais forte do que só a voz. Você tem a postura, você tem a voz. As pessoas realmente elas compram uma ilusão ficcional de um modo ainda mais intenso. O sangramento é forte. Tem mais alguém aqui que joga live? Joga LARP? Eu tive alguma experiência muito tempo atrás. A gente até tentou, a gente espera que ano que vem eles estejam aqui, que é o pessoal da Confraria das Ideias. Eles fazem muitas experiências assim, com LARP, eles têm um know-how fantástico. Então a gente espera que das próximas vezes eles consigam vir pra cá para falar desse tipo de coisa para LARP, porque eu tenho experiência com LARP. Minha experiência com LARP é positiva, mas eu já conheci pessoas que tiveram experiências muito ruins com LARP. Assim como tem gente que tem experiência boa, tem gente que tem experiência ruim.
tudo é uma ferramenta de diversão, mas a gente também pode se aborrecer com ela. Hoje em dia a minha experiência com o LARP, eu digo que foi muito boa, eu me diverti muito, conheci meu namorado nisso, a gente tá juntos pra sempre por causa do LARP. Mas hoje em dia eu percebo que os mestres manejavam mal uma série de fatores emocionais que dava briga, a gente não interromper a história, a gente queria ficar pensando na história durante o dia, depois que acabava. Porque não sabia, ok, vamos interromper aqui, vamos negociar, vamos nos acalmar. Vamos nos curar com uma comunidade, seguir em frente para a vida real e depois a gente volta. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Sobre o LARP, a minha experiência foi muito tempo atrás, mas uma coisa que eu percebi com o perigo que há é de você ter várias histórias incompatíveis. Tem gente que dizem que cada um é protagonista de sua própria narrativa. E tem gente que tem sua narrativa e os outros vão ter que aceitar aquilo. Negociação. O contato humano é uma experiência de negociação. Quando a gente está numa mesa de RPG, os objetivos do grupo são diversos. Um quer matar e pilhar, o outro quer enganar, o outro quer poder, o outro quer cortar cabeças. A gente negocia. Os objetivos do grupo são sempre objetivos de negociação. Né? Então todos os jogadores e todos os personagens vão estar em negociação o tempo todo. E a gente não pode esquecer sempre que o objetivo é a diversão em conjunto. Se eu estou me divertindo e ela não está se divertindo, a gente está... Eu acho que é o único jogar errado que existe. E a palavra de ouro é diversão. É diversão, assim. RPG a gente não pode perder. Tem que ser divertido. Não importa se, sei lá, é um tema pesado, é um tema horrível. Precisa ser divertido de algum jeito para todo mundo que está envolvido. Ninguém faz algo, sei lá, para se torturar e que não se divirta com isso. A gente faz as coisas porque a gente se diverte. Não porque você odeia fazer e você vai fazer só porque você odeia para sempre. Então a gente tem que prestar atenção no outro jogador, no que os outros personagens estão fazendo e pensar em experiências saudáveis, espaços seguros assim na mesa. Estou falando sobre a responsabilidade, né? Você quer falar aqui? Eu vou te chamar para falar aqui, porque o Jorge, não sei se as pessoas conhecem, fala baixo. Ele é um dos melhores mestres assim, que eu já joguei. Ele mestra muito bem, então a experiência dessa experiência deve ser muito valiosa. Boa tarde. Só vou falar e depois vou voltar, porque eu nem era para estar sentado aqui. Então, acho que foi muito bacana ver a partilha de responsabilidade acerca da segurança nas mesas pelos desenvolvedores de jogos, pelos condutores, né, os mediadores dos jogos, os mestres, os narradores e dos jogadores. Mas, em se tratando de uma convenção de jogos, ou seja, de um evento, queria debater, discutir a responsabilidade para a construção de espaços seguros em lojas, em ambientes, em eventos, uma vez que é responsabilidade do organizador, né, da organização, também replicar as boas práticas. Isso eu acho que é algo muito importante. Eu tenho depoimentos sobre isso. Tá, eu acho que eu só vou fazer um comentário, que eu acho que a primeira coisa é não aceitar que as pessoas façam piadas que ofendam as outras a sério. Nada que diminua uma pessoa pelo que ela intrinsecamente é e ela não pode mudar. Então, sem piadas que envolvam gênero, que envolvam a forma física, que envolvam a cor da pele, que envolvam, sabe? Coisas que realmente pegam e podem machucar alguém e que a gente sabe que pessoas são diminuídas por isso. Por quê? Porque você não pode falar que o ambiente é para todo mundo se ele é só para algumas pessoas que cabem de uma forma estabelecida. Né? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é chamar pessoas dos mais variados tipos para construir o espaço. E para construir mesmo. Lógico, para com a menina, chama ela para mestrar. Você não quer mestrar? Ah, não, mas eu não sei mestrar. Eu te explico, eu te ensino. Sabe? A gente precisa ter essa preocupação. Mesmo porque o RPG é um hobby que ele depende muito de quem já joga, ele depende, acho que quase na totalidade, de quem já joga, para continuar se expandindo, porque as convenções elas servem de espaço para fazer o que a gente está fazendo aqui. A gente está pensando o jogo, pensando no mercado, pensando no desenvolvimento, conhecendo pessoas, encontrando as pessoas que a gente só vê pela internet. As convenções são ótimas para isso, né? Para ventilar e fortalecer os laços. Mas é no dia a dia das mesas, das lojas, dos pequenos grupos que a coisa se forja. Né? Então, a gente tem que pensar nisso também, de
Chama a menina que tá lá na mesa. Fala, não, eu te explico. Você vê que o cara tá meio de lado. Eu tinha um cara que jogava com a gente lá na brigueira que tinha problemas de fala. Ele era totalmente gago. Mas ele é gago, mas pra mestrar ele não gagueja. Porque ele adquiriu segurança. Algumas pessoas vão continuar gaguejando. E às vezes ele gagueja, mas a gente tem paciência quando ele gagueja. Por quê? Porque ele não pode mudar o fato dele ser gago. Sabe? E tá tudo bem, assim. Ele é um ótimo mestre, as histórias dele são ótimas, a gente se diverte muito com ele. Porque o RPG é pra ele também. Então a gente tem que ver que em espaços coletivos, na sua casa, você joga com quem você quiser. Mas em espaços coletivos, eles são para todo mundo e você precisa lidar com quem é diferente de você e com quem não cabe na forma. Também é importante criar um mecanismo claro de denúncia. Tipo, a pessoa tem que entrar no espaço já sabendo a quem que ela pode pedir ajuda, o que ela tem que fazer para pedir ajuda e como é que funciona. E essa pessoa tem que ser ouvida. Porque não dá pra, não dá pra duvidarem dela, não dá pra ela ter acanhamento de falar e não dá pra gente... Porque abusador se beneficia do silêncio, porque justamente no acanhamento de tipo, putz, não vou comprar briga com eu não sei quem, porque eu não sei se ele realmente fez tal coisa, que o cara vai lá e faz a tal coisa de novo. Então, tipo, a pessoa tem que ter o espaço, tem que ter a estrutura clara pra ela lá, falar o que tá acontecendo e receber apoio. Tipo, mano, não quero mais, eu vou continuar vindo, mas eu não quero que tal fulano seja mais autorizado a sentar na mesma mesa que eu, porque ele tem esse comportamento e ele não tá mudando. E toda vez que ele faz isso, eu tenho vontade de ir embora e ir pra casa. E tem que tomar cuidado a gente tem que tomar alguns cuidados. É óbvio que ninguém está falando que você vai acreditar 100% e que, sabe, não, a pessoa que denunciou está sempre certa. Não é isso. É você acolher a denúncia. E você não ficar tipo assim, não, você tem certeza? Porque é a mesma lógica. Você tem certeza? Que roupa você está usando? É a mesma lógica. Você duvida de quem falou que passou por alguma coisa. Então você ouve. E você observa o comportamento da pessoa. Porque quem fez uma vez, por mais que ela faça na surdina, você vai encontrar outros casos. É uma pessoa ter coragem de denunciar e vão aparecer outros casos. Porque quem faz não faz uma vez só. Quem faz coisas ruins. Sempre aparece. Isso em qualquer nível. Então você acolhe a pessoa, ela precisa ter um espaço. Você separa as pessoas. E cada espaço tem que procurar formas de lidar com isso. Tipo, abusadores são bons em se beneficiar do sistema. Eles aprendem direitinho como usar o sistema pra eles. O sistema tem que estar sempre se aprimorando. O sistema está se aprimorando ele também. Ele vai aprender a como fazer o outro cara parecer que, na verdade, é o que fez errado, enquanto ele continua reproduzindo o comportamento. Mas os abusadores pecam porque eles fazem a mesma coisa várias vezes no mesmo lugar. Então, tipo, acolham denúncias, analisem e duvide muito do cara que foi denunciado 7 vezes. Ele não foi oprimido por 7 pessoas. Ele é um manipulador. Não é perseguido. Ele é um manipulador que acha que é muito bom, só não é muito esperto. E abra mão dos estereótipos, não, tipo, mulheres não são loucas, sabe? Porque é o que a gente vê muito acontecer, assim, mulheres não são loucas. Deixa ele... Não, eu só queria comentar que nos últimos 2 anos eu fui dono de um espaço para jogos, uma tabuleirinha, um espaço para jogar jogos de tabuleiro, tinha muita gente jogava RPG. E uma das características que vocês comentaram lá no começo, de que algumas coisas travestidas de uma simples brincadeira, ou de um jogo que várias vezes foi recorrente alguém levar na loja, chamado Secret Hitler, que ele lidava com coisas como antissemitismo e tal, esse jogo existe. Né? Ele é igual ao Resistance, não sei porque alguém raiz bota um tema desse, assim, um jogo bom, que você pode se divertir. Mas uma outra característica que eu acho que é legal levantar é que tinha um modelo de pessoa que não era um abusador e que a gente chamava de reforçador, que é a pessoa que percebe o abuso e ela, de certa forma, ela encoberta ou ela transforma aquilo em algo normal, mas às vezes nem são uma coisa combinada, sabe? Ele tem pra ele que, sei lá, chamar o elfo de viadinho. É normal. É normal. Aí o cara vem uma pessoa incomodada e fala, você, poxa, estou incomodado. Eu tinha muito orgulho que na nossa loja a gente tinha muito público LGBT, porque a gente sempre tentava atuar muito forte quando começava algum tipo dessas coisas. Mas tinha sempre aquelas pessoas, não, ele não quis dizer nada, foi brincadeira, tem que olhar assim esse outro cara e tem que ter muito cuidado com esse tipo de disrupção na comunicação, porque você está numa posição de cheque. Nós, enquanto donos, eu estava sempre no cheque. Eu preciso responder a isso. Sim. Isso é o gaslight, né? Que é você fazer a pessoa sentir que os sentimentos dela são inválidos. Que é comum na mesa de RPG, tipo, putz, eu me senti mal com coisa que tal pessoa fez. O que é a primeira coisa que você faz? Vai conversar com uma amiga em comum
pra ver se, né, você que tá errado ali. E aí o amigo fala, não, mano, você tá viajando. Isso aí que você tá exagerando. Você tá exagerando, desconfia. Porque, mano, se você sentiu aquela coisa, aquilo é legítimo. Senão você não teria sentido. Então, tipo, vamos como uma comunidade entender por que você sentiu aquilo. De repente, realmente, a pessoa não tinha culpa de ter te causado aquilo. Mas é legítimo o seu sentimento e você não tem que passar por aquilo de novo se você não quiser. Se a mesa não respeita o seu desejo, não fica na mesa, por mais legal que seja a campanha. E tem aquela questão, se uma pessoa faz um indivíduo se sentir mal, tá, pode ter sido sem querer. Aí essa mesma pessoa fez isso com 2 pessoas. E aí de repente você tem 10 casos diversos. Significa alguma coisa, sabe? Só que tudo isso começa na microagressão. Tudo isso começa lá no vocabulário que você permite no ambiente. E quando a gente fala permitir, é porque tudo é um pacto social. Então, se você dá risada do amigo que faz piada do elfo, se você faz piada do amigo que faz, que, tipo, sei lá, tá bêbado, o personagem tá bêbado e tá ficando com a mulher feia do jogo, você tá permitindo que mulheres sejam ridicularizadas. Bêbado não tem dono. Ou de bêbado não tem dono, isso é abuso, isso é estupro, inclusive no Brasil, sabe? Se você tá permitindo que esse tipo de brincadeira, se você tá rindo, você é o reforçador, você tá validando. Não importa o que você pensa, você está validando. E eu sei que a primeira reação que a gente tem, porque é a primeira reação que eu tenho, é de todo mundo falar, não, mas eu não faço isso. Não, mas a gente faz isso. Porque a gente foi educado para fazer isso. A gente foi educado para ser cordial, mas essa cordialidade só mantém esse sistema de opressão. E a gente precisa começar a questionar isso. A gente vive numa sociedade que reforça agressão. Reforça agressão. Agressão é uma coisa cotidiana. Homens se zoam de tudo. A masculinidade é violenta, ela é construída de uma forma violenta. Mulheres chamam uma outra de louca, esse tipo de coisa. Xinga, assim, por aparência, disputa, assim. A gente usa agressão para quebrar o gelo, mas a verdade é que isso é a primeira passo de uma torre estrutural de poder que termina em casos de abuso pesado. Tipo, a pessoa não consegue se livrar da pessoa da sua vida e quanto mais tempo ela fica, pior você fica. E ela atrapalha todas as camadas da sua vida, por mais que vocês só se vejam no domingo no evento de RPG. Você tá com segunda pensando nela, terça pensando nela, quarta pensando nela. Quinta-feira ela te manda uma mensagem que te deixa mal e você fica pensando nisso até domingo de novo. Quando aí você recebe aquela dose de adrenalina que você fica achando que tá tudo bem, na verdade você só tava exagerando, e aí o ciclo recomeça. A gente tá falando que isso acontece e você vai cair em algum momento. Por que acontece? A gente mascara a coisa, a gente acha que tá tudo bem, a gente acha que não é com a gente acha que aquela pessoa não tá fazendo por mal. E às vezes ela não tá fazendo por mal, mas ela tá reproduzindo um comportamento que ela faz há muito tempo. E no final das contas, mano, a gente quer todo mundo saudável, a gente quer todo mundo jogando RPG e se divertindo, e a gente não quer ninguém voltando pra casa pra chorar e ficar sentindo vazio existencial. Ou ficar com medo de perder todos os amigos. Porque, assim, isso que eu tô comentando, não exatamente aconteceu comigo. Acho que eu nunca passei em mesa por uma relação assim, exatamente abusiva. Mas eu acompanhei várias e várias pessoas me relataram condições assim. Mas eu conheço, tipo, uma pessoa que ela validou comportamentos e ela aceitou comportamentos horríveis, extremamente gordofóbicos com ela por muito tempo, porque a mesa de RPG foi a primeira oportunidade que ela teve de ter amigos. Então ela aceitava ser zoada porque pelo menos ali ela era aceita. Só que ela não era aceita, ela era a pinata do grupo, ela era só de pancada. Sim, mas é o repertório que essa pessoa tem. Né? É o repertório que essa pessoa tem. Então a gente nunca sabe o que o outro passou. Então a gente precisa ter esse olhar, assim, sabe? De cuidar da mesa e de pensar nisso quando a gente desenvolve o jogo. Pensar que a gente está escrevendo para seres humanos com as experiências mais diversas. Então quando a gente vai trabalhar um tema, a gente tem que ter sensibilidade e lembrar que é um jogo, mas ele é um jogo para pessoas, ele é para divertir pessoas. Ele não é para deixar pessoas mal com ele. Se eu quiser deixar uma pessoa mal, sei lá, escrever uma tragédia, sabe? Não sei, publica um livro, uma história muito triste. Sei lá, tem gente que gosta de ver um filme trágico. Sei, assim. Às vezes eu até curto, mas acho que quando a gente joga RPG, por mais pesado que seja a temática, no fim o que a gente busca é a diversão com o tema. Seja ele mais marginal, mais sujo, mais violento, que seja, o que a gente quer é o lado limpo daquilo. É o alívio quando aquilo acaba de tipo, nossa, foi divertido e não aconteceu comigo. Aconteceu com o personagem. Então, você pega, você fecha ali e você vai comer a sua pizza fria e beber o seu refri quente com seus amigos. Então, a gente tem que cuidar uns dos outros.
Mais alguém? Mais alguma pergunta? Alguma pergunta das meninas? Que eu sei que meninas têm vergonha de fazer perguntas. Vocês falaram da palavra. Nossa, né? É que teve uma coisa que aconteceu comigo que eu achei bem interessante, a história do limite. Eu tive uma personagem que em algum momento eu me meti numa confusão e os meus pais quase foram mortos. Eu não conseguia falar a minha mãe naquele momento, mas, mano, não é a minha mãe. A mãe da minha personagem, e aí você fazia isso, e aí quando você estava falando desse dela, tipo, é onde você fala, pera, meu limite é aqui, eu não vou me meter nesse... Não quero entrar na cabeça do personagem nesse momento. Não vai começar com essa bagunça aí não, deixa pra lá. Isso aí é meu personagem, então volta pra terceira pessoa, sai um pouco, pra voltar até pra continuar a história, porque a história tava maravilhosa. Vou parar a história por causa do negócio, tipo, opa, só uma palavra. E aí, quando você consegue perceber isso, até o mestre mesmo começou a falar, a mãe da personagem, a mãe, tipo, quando foi pra eu mudar uma palavra que eu usava. É porque palavras são recortes de realidade, as palavras são poderosas. E é uma coisa que essa coisa de que Estevão levantou e a gente continuou, que é por isso que a gente tem que parar com isso de que existe um jeito certo de jogar, não existe. É importante a gente ter a liberdade de variar no jeito de jogar, porque o jogador vai poder escolher se ele quer falar em primeira, se ele quer falar em terceira pessoa, se ele quer descrever a ação do personagem ou se ele quer levantar e pegar a garrafa como o personagem dele estaria fazendo. Sim. Sabe? Então a gente tem que variar com que o jogador se sente mais confortável naquele momento, se ele está dentro do personagem ou se ele fala, não, meu personagem foi lá e pegou a garrafa. Imersão é legal sem machucar ninguém. Tipo, se a imersão, se você tá priorizando tanta imersão que você quebra o contrato do jogador poder dar um passo para trás e falar, opa, aqui não. Você tá fazendo uma imersão tóxica. E o que a gente está colocando aqui não é só tipo, a minha experiência, como eu disse, eu nem tenho exatamente experiência com essa parte de ser manipulada, mas é um apanhado de experiências acumuladas dos papos que a gente tem tido desde que a gente decidiu pensar o RPG de forma madura, assim, né? Pensar com pessoas que estão inseridas e como a gente pode melhorar e nos colocarmos enquanto mulheres e enquanto pessoas que jogam. E pra a gente parar de perder membros, né? Vamos parar de, tipo, deixar só os mais fortes. Eu não quero jogar com os mais fortes, eu quero jogar com as minhas meninas fofinhas que no final a gente se abraça e lamenta todas as dores que a gente passou juntas, saca? Tipo, eu gosto de jogar com a minha lobisomem boladona, com a minha guerreira selvagem, mas eu também gosto de jogar com a garota mágica, tipo, fofinha, de pupinha colegial, sabe? Porque esse é um outro piadinha que acontece. Mulheres não jogam errado, sabe? Coisas de meninas não estão erradas, porque coisas de meninas são coisas de pessoas, então vamos parar de ridicularizar isso é de menina. Não, meninas são legais pra caramba, nós somos legais, sabe? Mano, eu tive que fazer um sistema pra poder conseguir jogar as histórias que eu queria jogar, porque os sistemas que tem por aí não contemplam os meus temas, não contemplam a minha vibe, a minha necessidade de segurança e o ambiente que eu quero criar na minha mesa.